Se você nos visita pela primeira vez ou está nos assistindo pela primeira vez, nós temos o costume de expor livros na Bíblia em sequência, e no culto da noite nós estamos expondo o livro de Atos, vendo a missão, a expansão da missão de Deus, dos atos do Espírito Santo sendo realizados na igreja. E nessa noite eu convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo 10 do livro de Atos. Capítulo 10 de Atos. Acompanhem a leitura que eu farei dos 8 primeiros versículos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que se revela e revela a sua vontade para a nossa vida através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha dissipar as trevas do nosso coração, para que possamos atentar à luz do teu sagrado ensino. E é no nome de Cristo que nós clamamos por tua iluminação. Amém, Senhor. Como que você quer ser conhecido pelas pessoas? Nós vivemos em uma época que ela valoriza grandemente a aparência, e uma das maneiras que as pessoas fazem isso não é apenas por meio da maneira como elas se vestem, mas como elas se representam nas fotos e principalmente dentro das mídias sociais. Há muitas pessoas que elas querem ser conhecidas pelo seu bom gosto, então pelo refinamento, pelas suas roupas, pelos bons restaurantes que ela frequenta, e ela deixa isso daí evidente nas fotos, nas coisas que ela mais aprecia. Outras pessoas querem ser conhecidas por ter um corpo saudável, por ter uma vida marcada por exercícios, e elas se dedicam e expressam isso não apenas nas fotos, mas no seu estilo de vida e no seu próprio corpo. Se você olhar a foto de algumas pessoas, você vai perceber que atrás dela nessas fotos vai ter uma estante cheia de livros. E geralmente a pessoa que faz isso, ela quer passar uma visão de que ela é intelectual, que ela gosta de ler livros. Não olhem a minha fotinho que está no WhatsApp. Estou me condenando aqui. Mas, de maneira geral, nós queremos ser bem vistos pelas pessoas, e ainda que a gente não se esforce, nós transmitiremos alguma mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se há algo pelo qual nós deveríamos ser conhecido pelas pessoas, este algo deveria ser que deveríamos ser conhecidos por pessoas piedosas. Por pessoas piedosas e tementes a Deus. E no trecho que nós acabamos de ler na palavra de Deus, nós vemos aqui o exemplo de uma pessoa que ela está vivendo ainda no período de transição, no período do crescimento da igreja, e nós somos apresentados aqui a vida de Cornélio. E o que é dito a respeito deste homem, que ainda não havia sido alcançado pelo Evangelho, é que ele era uma pessoa piedosa. Então nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre a vida de uma pessoa piedosa, e nós veremos isso aqui na apresentação da vida de Cornélio, como Cornélio era conhecido pelas pessoas que estavam ao seu redor, como Cornélio era conhecido pelo próprio Deus,
E qual a resposta que Cornélio deu à palavra de Deus? O texto da palavra de Deus começa dizendo que Cornélio era uma pessoa que vivia em Cesareia e fala algo a respeito da profissão dele. Ele era um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Então, Cesareia era uma cidade que ficava próximo ao Mediterrâneo, era uma cidade gentílica, e nós vemos aqui esse homem que está sendo apresentado a nós como sendo uma pessoa que era um funcionário do exército romano. E ele era responsável por um determinado grupo de homens, e quando nós olhamos como que o exército romano era organizado, nós vimos que o exército romano tinha uma legião, então geralmente formada por 6.000 soldados. Cada legião de soldados, ela tinha 10 cortes, e cada uma dessas cortes havia uma centúria, haviam 100 soldados que ficavam sobre a responsabilidade de um centurião. Então esse era o Cornélio, era a pessoa que era responsável por este grupo de pessoas. Ele era uma pessoa que era impopular, veja, era um funcionário do Império Romano. Ele era uma pessoa que trabalhava em assuntos altamente seculares, estava trabalhando ali como soldado de um império que perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus. Mas algo de muito interessante que nos é dito a respeito desse homem, e quando nós lemos aqui na totalidade do capítulo 10, é que Cornélio estava vivendo naquele momento de transição da igreja, quando o evangelho ele estava se expandindo. E eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você pensa em uma pessoa piedosa, o que é que vem à tua mente? Quando você pensa em exemplos de pessoas piedosas, quais são os exemplos que vêm? É provável que você se lembre de Enoque, que foi um homem que andou com Deus. É provável que você se lembre de Jó. É provável que quando você olha para a tradição reformada, você se lembre de pessoas como Martinho Lutero, ou até mesmo João Calvino, ou dentro da tradição evangélica, John Wesley, ou qualquer um outro dos grandes nomes. Mas seja sincero, quando você olha para a vida destes homens, como é que você se sente? Eu, quando olho, eu falo, meu Deus, eu estou distante de ver uma vida dessa. E geralmente nós pensamos em pessoas que estão envolvidas no trabalho missionário, no trabalho da expansão do evangelho do reino, com pessoas que estão envolvidas com o trabalho dentro da obra do Senhor, na igreja propriamente dito. Mas a palavra de Deus, ela vem aqui a nos apresentar um homem que era um cidadão comum do Império Romano. Ele era um gentil, como nós somos considerados gentios, todos aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então a palavra de Deus, ela vem aqui a nos convidar a olharmos para a vida deste homem que, assim como eu e como você, tinha uma profissão, estava envolvido com assuntos que não eram especificamente assuntos relacionados com a igreja, e esse homem transmitia uma mensagem a respeito da maneira como ele vivia a sua vida. E nós estamos aqui para verificar a vida de Cornélio, para observar a vida de uma pessoa piedosa, e em primeiro lugar nós veremos aqui como é que Cornélio era visto pelos seus, e observar também como que uma pessoa piedosa, ela deve ser percebida por aqueles que estão ao seu redor. Olha só o que é dito no versículo 2, é dito que Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Nós precisamos nos lembrar aqui que a igreja ela está em expansão, e os capítulos 10, 11 e 12, eles falarão a respeito da conversão, da entrada do primeiro gentil na igreja de Cristo. Até então a igreja era formada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e nós vemos aqui sendo narrada a história de um homem que será trazido para dentro da igreja, e esses capítulos são importantes, porque aqueles crentes que haviam saído do judaísmo e eram cristãos, eles ainda estavam presos às tradições judaicas. Eles ainda estavam presos à ideia de que o evangelho, de que a mensagem de Cristo Jesus deveria ficar restrito ali apenas entre os crentes de Jerusalém, apenas entre os judeus. E nós veremos que na sequência, Deus ele soberanamente vai chamar este homem, e para chamar este homem, ele enviará um anjo, dará uma visão, despertará Pedro com todos os seus preconceitos, para atender o chamado de pregar o evangelho
para este homem, a fim de que o Espírito Santo fosse derramado e os primeiros gentios fossem batizados e a igreja de Cristo olhasse para este fenômeno da descida do Espírito Santo sobre os gentios e entendesse que o evangelho não estava restrito unicamente aos judeus, mas devia se espalhar por todos os cantos da terra. Então Cornélio, ele está neste momento importante. E a primeira coisa que é dita a respeito dele é que ele era um homem piedoso. Novamente eu vou dizer, Cornélio está vivendo em um momento de transição. Nós precisamos cuidar para olhar a vida deste homem, para não achar que Cornélio era meramente uma pessoa religiosa. Você conhece pessoas religiosas? Eu tenho certeza que sim. Pessoas que não fazem parte da fé evangélica, pessoas que têm a sua religiosidade, que têm uma determinada vida seguindo as tradições da sua religião, mas aqui o que vai ser dito a respeito de Cornélio é que ele era piedoso e temente a Deus. Cornélio, ele era piedoso e temente ao Deus da aliança, a Yahvé. Não era qualquer divindade, era o Deus que os judeus eles adoravam. E o que significa dizer que ele era uma pessoa piedosa e temente? Quando nós olhamos para os tempos da igreja primitiva, nós vimos que dentro da comunidade dos judeus, havia 3 tipos de pessoas. Havia o judeu, que ele era um judeu genuíno e que servia a Deus ali no judaísmo. Havia aqueles outros que não faziam parte do povo hebraico, mas que eles simpatizavam com a sua religiosidade e eles se convertiam ao judaísmo e eles por isso passavam por um batismo e passavam pelo rito da circuncisão. Essas pessoas que eram gentílicas e se circuncidavam, essas pessoas eram considerados prosélitos, eram pessoas que faziam parte ali do povo, da comunidade, da sinagoga, não eram judeus originais, mas eram gentios convertidos ao cristianismo. Mas havia uma terceira categoria também, que eram pessoas gentílicas, mas que elas simpatizavam com a religiosidade judaica, elas participavam ali das atividades na sinagoga, mas eles não haviam cumprido os ritos de circuncisão e nem seguiam as festividades hebraicas. Essas pessoas eram chamadas como pessoas piedosas e tementes. Então, quando o texto aqui diz que Cornélio, ele era uma pessoa piedosa e temente a Deus, ele enquadra Cornélio dentro desta categoria. Já era uma pessoa que não havia sido circuncidado, mas estava ali, sendo piedoso e temente a Deus. Veja, Cornélio não era uma pessoa qualquer. Imagine, você fazia parte do exército romano. Ele tinha a responsabilidade de pelo menos 100 soldados colocados sobre ele. Então, muito provável que ele era uma pessoa de boa condição financeira. Era uma pessoa também que ele tinha uma projeção social. Mas o texto da palavra de Deus não fala que Cornélio era conhecido por nenhuma dessas coisas. Não fala também que Cornélio, ele era conhecido por ser um bom soldado, que fazia bem o seu serviço ali no Império Romano. Não diz que ele era um bom esposo, um bom pai, mas a característica que é destacada a respeito de Cornélio é que ele era uma pessoa que era piedosa e temente a Deus. Quando as pessoas elas olham para você, elas te veem como uma pessoa piedosa, talvez você deve estar se perguntando, mas o que é ser uma pessoa piedosa? Na palavra de Deus, o piedoso é aquela pessoa que ela tem consideração, reverência, respeito por Deus e pelas coisas relacionadas com Deus. Então, piedoso é isso, é a pessoa que ela tem um respeito e uma reverência por Deus e pelas coisas de Deus. Aquilo que é tido como prioridade máxima na vida dessa pessoa. E Paulo, quando ele está falando ao jovem Timóteo e dando instruções a ele, Paulo diz o seguinte, ele fala, olha Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Fala, porque o exercício físico, ele tem algum valor, mas a piedade, ela tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, essa instrução que é dada, fala, Timóteo, há vantagens no exercício físico, mas exercita-te pessoalmente, dedique-se a viver uma vida piedosa, exercite-se em ser uma pessoa piedosa. O
problema é que muitas vezes nós somos conhecidos no ambiente que nós estamos como pessoas que somos encrenqueiros às vezes, pessoas bravas. Não somos reconhecidos como pessoas que são bons trabalhadores. Não somos reconhecidos como pessoas carinhosas para com a nossa família. Não somos conhecidos como pessoas que têm uma vida dedicada ao próprio Deus. E a palavra de Deus, ela nos leva a refletir a respeito disso, sobre como que o mundo tem nos visto. Porque se nós desejamos viver vidas piedosas, nós precisamos ser conhecidos, acima de tudo, pela nossa piedade, pela maneira como nós nos relacionamos com Deus e para com as coisas de Deus. Isso daí é tão importante, porque a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela é percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor. E o primeiro lugar onde a maneira que nós vivemos é percebida é dentro da onde? Do nosso próprio lar. Olha o que é dito aqui na sequência a respeito sobre Cornélio. Era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Cornélio era um cidadão romano. E ali não era apenas ele que era uma pessoa que era piedoso e temente a Deus, mas todos que estavam sobre a sua casa eram pessoas influenciadas pela vida de Cornélio. E quando nós lemos aqui que o texto diz, que com toda a sua casa, veja, Cornélio ele tinha funcionários, ele tinha soldados que trabalhavam junto com ele. Então, por toda a sua casa quer dizer, não apenas os filhos, os parentes, os funcionários, mas todas as pessoas que estavam trabalhando e viviam em conjunto com essa pessoa. E nós precisamos refletir aqui que pessoas piedosas são pessoas que elas impactam o ambiente onde elas se encontram. Pessoas piedosas e tementes a Deus, elas têm um impacto em primeiro lugar dentro do seu próprio lar. Mas quantas vezes nossos filhos, eles olham para nós e nos veem mais gastando tempo trabalhando, assistindo televisão, fazendo alguma coisa por conta própria, do que nos observar, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, vivendo uma vida de comunhão na igreja. A maneira como nós vivemos tem um impacto na maneira como os nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós, eles nos percebem. E isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, quando ele estava dando instruções para a igreja de Coríntios, lá no capítulo 7, ele vai falar sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre o relacionamento conjugal, e ele vai falar da situação quando um cônjuge ele se convertia, e apenas um deles era crente, e o outro não permanecia crente. Paulo fala, olha, você não precisa se separar, se o seu marido ou a sua esposa quiser permanecer com você, porque o marido ou a esposa crente santifica o seu cônjuge no convívio. E ele fala, olha que interessante, os próprios filhos são santificados, porque do contrário eles seriam considerados impuros, mas agora são santos. 1 Coríntios no capítulo 7, no versículo 14. Então o que está sendo dito ali, é que a vida da mulher cristã, que é casada com um homem que não é crente, esta vida piedosa, é uma vida que santifica no convívio, a vida dessa pessoa que não conhece a Deus. Por meio das suas atitudes, por meio do seu testemunho. Por que muitas pessoas, ou muitas das pessoas que nós conhecemos, elas não querem saber de servir a Deus? É provável que muitas vezes as nossas palavras, as nossas ações, elas têm falado mais alto do que as nossas palavras. A gente pode até falar a respeito de Deus, a gente pode até ter uma filosofia, uma teologia correta e sadia comunicar para essas pessoas, mas o problema é que a maneira como nós vivemos, muitas vezes trai aquilo que nós estamos falando. Mas o que é dito aqui a respeito de Cornélio, essa pessoa piedosa e temente a Deus, é que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família, com todos aqueles que estavam ao seu redor.
Se em primeiro lugar nós vemos aqui que esta pessoa que se relaciona com Cristo, ela deve ser conhecida por todos ao seu redor como uma pessoa piedosa. Essa pessoa piedosa é uma pessoa que, em segundo lugar, ela influencia aqueles que estão perto de si, começando pela família. Qual é o impacto que você tem trazido, por ser cristão, na vida das pessoas que estão dentro da sua casa? As pessoas têm tido mais vontade de servir a Deus ou de se afastar a Deus? E das pessoas do seu convívio externo, a maneira como você tem vivido tem despertado o interesse de conhecer mais a respeito de Deus? Porque Cornélio, que era piedoso e temente a Deus, ele o era juntamente com toda a sua casa. Mas o texto continua aqui dizendo, e ele nos mostra que piedade, às vezes a gente pensa, né? Olha, a pessoa piedosa é aquela pessoa que ela sente Deus, né? Ela tem um conhecimento a respeito de Deus, ela sente Deus ali no seu coração, mas nós não pensamos que piedade tem tudo a ver com a maneira como nós vivemos a nossa vida. Uma pergunta legítima que você poderia colocar para mim, colocar para a palavra de Deus é: como então vive na prática essa pessoa que é piedosa? Essa pessoa que as pessoas observam e falam: olha, ali está uma pessoa que tem consideração e reverência pelas coisas de Deus e é temente a Deus. O texto na sequência do versículo 2 diz que Cornélio, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre ao Senhor. Duas coisas sobre a piedade prática de Cornélio. O texto diz que ele fazia muitas esmolas ao povo. Não significa que Cornélio era uma pessoa que saía distribuindo dinheiro para todos aqueles que ele via diante de si. Mas a palavra usada aqui para povo, a palavra grega laos, ela se refere especificamente àqueles que faziam parte do povo de Deus. Então Cornélio era uma pessoa que ele se condoía com aqueles que estavam necessitados, e o texto diz que não era uma ou duas vezes, mas é dito que ele fazendo muitas esmolas ao povo. Uma pessoa que ela é piedosa, é uma pessoa que ela tem uma fé operante. Uma pessoa que é piedosa, ela tem o seu coração voltado para a necessidade do próximo. E nós vemos na palavra de Deus, Paulo lá em Gálatas no capítulo 6, no versículo 9, ele fala: não se canse de fazer o Deus, mas principalmente aos da família da fé. Como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, que nós tememos a Deus, se nós não temos o coração voltado para as necessidades dos nossos irmãos, que estão dentro da própria igreja? E Paulo ele chega a dizer para Timóteo que a pessoa que ela se diz crente, e ela não cuida financeiramente dos seus familiares, ele diz que essa pessoa negou a fé e que ela é pior do que o descrente. Ao que se resume a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A maneira como nós evidenciamos que nós somos pessoas piedosas tem tudo a ver com a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que estão em necessidade. E para nós vermos isso, basta olhar como nós organizamos as nossas finanças. Se nós não pagarmos a conta de luz, ela será cortada. Não pagar a conta de água vai ter problema. Não pagar o boleto, a cobrança ela virá e estará ali presente. Mas quantas vezes nós paramos para separar um dinheiro daquilo que Deus nos tem dado para ajudar as pessoas no povo de Deus? É certo que nós damos as ofertas, nós damos os dízimos, mas aqui é dito a respeito deste Cornélio, que ele era uma pessoa que ele tinha o seu coração voltado para aquele povo, e ele fazia muitas esmolas para aquele povo. Cornélio era uma pessoa que tinha o seu coração voltado para as pessoas. Nós vemos também que Cornélio era uma pessoa que não apenas tinha um relacionamento horizontal, bem estabelecido com as pessoas ao seu redor, mas Cornélio era uma pessoa que ela tinha uma vida de comunhão com Deus. E como essa vida de comunhão ela era expressa? É dito que orando
sempre a Deus. Ele não apenas fazia muitas esmolas ao povo, mas era alguém que orava sempre a Deus. Quando eu olho para a vida de Cornélio e observo a vida dessa pessoa piedosa, eu muitas vezes me envergonho com a maneira como que eu lido com a minha vida de oração. Quantas vezes nós chegamos à noite, orando ali, nós começamos a fazer a nossa oração, e de repente nós divagamos o nosso pensamento, ou oramos agradecendo pela comida que nem está diante de nós, não oramos de maneira intencional ao nosso Deus. Nós veremos aqui mais adiante que Cornélio, ele era um homem de oração. E quando você olha para os templos bíblicos, você vê o judeu, que ele servia a Deus ali na sinagoga, ele tinha 3 horários de oração. Então ele tinha uma oração que era feita às 9 horas, outra oração que era feita ao meio-dia, e outra oração que era feita às 3 horas da tarde. Cornélio, ele era conhecido pelas pessoas que estavam ao redor, como uma pessoa que cumpria esta vida de oração. Era algo que era percebido por todos, porque as pessoas daquela época tinham esses horários para a oração, e Cornélio era reconhecido por isso. E nós precisamos parar para refletir sobre o quão intencional nós temos sido com a nossa vida de oração. O quanto que nós temos reservado tempo para buscar a presença de Deus. Porque se uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem reverência pelas coisas de Deus, essa pessoa será uma pessoa que terá vontade de falar com Deus. Ela será uma pessoa que terá vontade de interceder a Deus por aqueles que estão sofrendo. Ela orará a Deus para agradecer pelas coisas boas e pelas dificuldades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que sempre que a obra de Deus estava em expansão, a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava orando e jejuando. Se você virar 2 páginas na sua Bíblia e ir comigo lá no capítulo 13, olha só o que é dito a respeito da primeira viagem missionária, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, olha só, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja estava em oração. Nós vimos que quando Pedro estava preso, a igreja estava presente em oração. Jesus Cristo, quando foi escolher os seus discípulos, ele estava em oração. A igreja sempre em grandes momentos do seu crescimento, é uma igreja que sempre esteve em oração. Você deseja ser uma pessoa piedosa? A palavra de Deus nos tem mostrado aqui que uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem o coração voltado para o próximo, mas é uma pessoa também que tem o seu tempo reservado para se comunicar com Deus. Quando as pessoas olhavam para Cornélio, elas viam que Cornélio era uma pessoa que, acima de tudo, era conhecido por ser piedoso. Elas olhavam para Cornélio, para o lar de Cornélio, viam que Cornélio era um líder espiritual, era uma pessoa que conduzia todos na sua casa. Elas viam também que a fé de Cornélio era operante, ele ajudava as pessoas. E Cornélio também era uma pessoa que tinha uma vida de comunhão com Deus evidenciada por suas orações. Você deve estar falando, mas Cornélio ainda não havia sido salvo. A mensagem do Evangelho não havia sido colocada ainda para Cornélio. Então, nesse segundo momento, nós veremos não apenas como Cornélio era conhecido pelas pessoas, mas veremos agora como Cornélio era conhecido pelo próprio Deus. A partir do versículo 13 nós lemos: um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando-lhe nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só o que está sendo dito aqui. Deus, na expansão da sua igreja, nós vemos que Ele sempre agiu de maneira sobrenatural para alcançar os seus. E nós vemos aqui que nesse momento essa pessoa piedosa era uma pessoa que já havia sido escolhida por Deus para a salvação. E o que Deus faz para escolher os seus? Não é Cornélio que vai atrás dos apóstolos para ouvir a respeito de Jesus Cristo e crer que Jesus Cristo era o Messias de Deus, o Messias sobre o qual ele ouvia na sinagoga. Mas nós vemos que é o próprio Deus. Diante da vida piedosa de Cornélio, nós vemos que Deus, Ele envia um anjo, mas em que momento Ele envia esse anjo para Cornélio? Era às 3 da tarde e é dito que ele teve essa visão. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o que os judeus faziam a essa hora? Você não precisa virar a sua Bíblia, mas no capítulo 3, no versículo 1, nós vemos quando Pedro ele vai ao templo. Lucas nos diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, os judeus piedosos, o que eles faziam? Eles iam ao templo para louvar ao Senhor. E o que Cornélio estava fazendo nesse momento? Ele estava orando ao Senhor, e nesse momento, Deus soberanamente, o Deus que inicia a obra da redenção, Ele dá essa visão a Cornélio, e como nós lemos aqui na liturgia, no capítulo 1 de Hebreus, Ele envia um anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Ele envia esse mensageiro do Senhor, e esse mensageiro transmite uma mensagem para Cornélio e diz que as orações e as esmolas dele haviam subido diante de Deus. Deus tinha um plano na vida de Cornélio. E essa pessoa piedosa, ele não passou desapercebido por Deus. E a maneira como Deus se utilizou para chegar até o homem foi enviando um anjo seu e dando uma visão. E uma pergunta que pode dizer é o seguinte: mas Deus ele ainda age de maneira sobrenatural nos dias de hoje? Deus ele ainda manda um anjo para aparecer para alguém, para falar alguma coisa, para que essa pessoa venha ouvir a mensagem do Evangelho? O nosso Deus é o mesmo. Então nós não podemos dizer ou colocar limitações sobre Deus. Mas o que nós lemos no capítulo 1 de Hebreus durante a liturgia? Que Deus, Ele falou de diversos modos e de várias maneiras aos pais, por meio dos profetas, mas nos últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus, Ele tem o poder, e se Ele quiser, Ele pode agir dessa maneira sobrenatural, e enviar um anjo para que alguém venha, para que venha falar com essa pessoa, para que essa pessoa procure alguém para ouvir a mensagem do Evangelho? Pode sim. O nosso Deus é poderoso e soberano, e ninguém pode impor limitações a Ele. Mas a maneira através do qual nós ouvimos a mensagem do Evangelho, é aquilo que nós vimos em Hebreus. Nós temos a revelação que nos é dada em Cristo, e a mensagem que nos está registrada na palavra. Nós somos pessoas privilegiadas, nós temos a totalidade da revelação. E veja que interessante, Deus, Ele não se utiliza de anjos para pregar o Evangelho. O que nós lemos lá em Hebreus? Que os anjos são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Cornélio era uma pessoa que estava destinada à salvação. Este anjo foi enviado como um espírito ministrador para trazer uma mensagem a Cornélio, e essa mensagem nos mostra que Deus, Ele não era indiferente e estava indiferente com a maneira que Cornélio vivia. E o que é destacado aqui é dito: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja, Cornélio está nesse período de transição. É capaz que você conheça pessoas religiosas, que você conheça pessoas que elas dão esmolas para os outros, ou pessoas que façam orações, mas que não fazem parte da igreja. Você pode ter certeza que para nenhuma dessas pessoas a palavra de Deus diz algo do que é dito aqui a respeito de Cornélio. Porque nós vemos que nada do que o ser humano faz
pode agradar a Deus. Mas o que é dito a respeito deste homem, que era uma pessoa piedosa, é que as orações que ele fez não foi a qualquer Deus, mas ao Deus da aliança. E as esmolas que ele fez subiram como memória para diante de Deus. E o que será que Lucas está querendo nos dizer? O judeu, quando ele ouvia isso, de que as orações e as esmolas subiram para memória diante de Deus, ele se lembra lá do livro de Levítico. E ele lembra das ofertas que eram oferecidas, e tinham ofertas que eram ofertas memoriais. Então, o que está sendo comparado à oração e às esmolas que Cornélio estava oferecendo a Deus, sendo consideradas como sendo sacrifícios que foram aceitos diante da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós que estamos unidos a Cristo de Deus, que nós somos sacerdotes, que nós fazemos parte de um sacerdócio real. E a maneira como nós vivemos, as coisas que nós fazemos, elas sobem até a Deus e podem ser recebidas ou não recebidas. O que Cornélio fez nas suas orações, as orações e as suas esmolas, elas foram vistas por Deus como um sacrifício aceitável. Você deseja ser uma pessoa piedosa? Saiba que Deus, Ele observa a maneira como nós vivemos a nossa vida. Lá em Apocalipse, nós vemos que um anjo surge com uma voz dizendo que bem-aventurado são os que desde agora morrem no Senhor. Sim, bem-aventurado porque descansam e as suas obras os acompanham. A maneira como nós vivemos, ela não permanece indiferente diante da presença de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras e nos deparamos com a realidade que somos sacerdotes, nós vemos lá que em Hebreus 13:15, a palavra de Deus fala, olha, obedecemos a Deus, oferecendo a Ele sacrifício de louvor, que são frutos dos nossos lábios. Como sacerdotes, o que nós oferecemos a Deus? As nossas orações, aqui são ditas como ofertas, sacrifícios que nós oferecemos. As esmolas, as ajudas que nós damos às pessoas que necessitam, e principalmente do povo de Deus, são vistos como sacrifício. Nós durante a liturgia louvamos ao nosso Deus e o louvor dos lábios é visto. Hebreus 13 no versículo 16, a palavra de Deus diz, não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, sacrifícios que Deus se agrada. Olha só, a prática do bem e a mútua cooperação, que é a koinonia, a comunhão, é visto por Deus como sacrifício agradável. Por isso que quando nós, ao iniciarmos o culto, nós damos as boas-vindas para os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Mas é importante nós estarmos juntos, porque a koinonia, a comunhão, ela só é desfrutada quando nós estamos juntos uns com os outros. E a palavra de Deus diz que isso que nós estamos fazendo aqui, que nós faremos já ao participarmos da ceia do Senhor, esta mútua cooperação, ela é vista como um sacrifício que Deus se agrada. Nós acabamos de sair do período de missões, a IPB, nós teremos todo momento para refletirmos sobre missões, e Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 18, ele agradece pelas ofertas que ele havia recebido, e ele fala, olha, eu estou farto, e a oferta de vocês, ele diz, oferta de aroma agradável, sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Pessoas piedosas que servem a Deus, são pessoas que vivem uma vida sacrificial diante da presença do Senhor, oferecendo sacrifícios que são marcados pela maneira como elas vivem, através das suas orações, das suas ofertas missionárias, através do seu louvor, através do seu prazer da comunhão junto com os crentes, porque a maneira como nós vivemos, ela não passa desapercebida diante de Deus. E o que nós vemos aqui na sequência, é que aquele anjo diz para que Cornélio fizesse o seguinte, agora envie mensageiros a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. A ordem que Deus dá àquele anjo para transmitir para Cornélio, é que ele mandasse chamar Pedro, porque Deus ele se utiliza dos seus servos,
para a pregação da mensagem do Evangelho. E por fim nós vemos aqui, Cornélio ele não era apenas conhecido por sua piedade, pelas pessoas com as quais ele convivia. A sua piedade não era conhecida apenas por Deus, mas ele também era uma pessoa que respondia e respondeu prontamente a palavra que Deus lhe havia dado. Versículo 7, logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. É provável que, se um anjo aparecesse para muitos de nós, a primeira coisa que a gente ia fazer era contar para todo mundo a experiência que nós tivemos. Mas o que Cornélio faz? Ele obedece à mensagem que Deus lhe falou. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que responde prontamente à mensagem de Deus. É uma pessoa que responde prontamente ao convite à salvação, à mensagem do Evangelho, e isso deve fazer-nos refletir sobre como nós temos respondido à palavra de Deus que ela nos tem sido dada. Você deseja ser uma pessoa piedosa? A palavra de Deus, ela que hoje nessa noite nos deu um modelo de vida, a vida de Cornélio, uma pessoa que nós veremos aqui na sequência do texto, que será alcançado por esta pregação, receberá o Espírito Santo, será batizado e os gentios adentrarão a igreja. Que Deus ele venha nos abençoar, para que nós venhamos nos preocupar, acima de tudo, de parecermos, de evidenciarmos a piedade no nosso viver. Que isso venha a ser conhecido dentro do nosso lar. Que Deus ele venha nos transformar para que o nosso lar venha a ser o primeiro local onde isso venha a ser testemunhado. Que nós venhamos evidenciar isso através de uma fé operante. Que a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela venha evidenciar a fé que nós temos em Cristo Jesus. Que a nossa vida venha a ser marcada por comunhão a Deus e por uma vida que oferece sacrifícios que são aceitáveis. Veja, você e eu que vivemos hoje, nós somos maiores do que Cornélio. Porque Cornélio até este momento, ele não havia recebido o Espírito Santo. A salvação não havia chegado, mas nesse momento de transição, nós vemos Deus alcançando a vida daquele homem e a palavra vinda do próprio Deus, que a sua vida de piedade tinha se achegado, subido como em memória diante de Deus. Que a nossa vida, ela venha subir com aroma agradável ao nosso Deus. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que ele não nos tem deixado sem testemunho, ele não nos tem deixado sem a sua palavra, ele nos dá o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Somente pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho podem participar desse momento, podem participar desse privilégio. Cornélio foi o que inaugurou a entrada dos gentios na igreja. Nós veremos isso nos próximos domingos. A igreja judaica que havia se convertido reconheceu que a mensagem do Evangelho deveria se expandir para o mundo. E aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás com Cornélio, aconteceu conosco aqui hoje. É por isso que a IPJ está repleta de pessoas ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus e prontos para participar desse momento da ceia do Senhor. Porque assim como Cornélio, nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho. Assim como Cornélio, nós não fazíamos parte do povo, mas agora nós somos parte do povo de Deus, nação de reis e sacerdotes, pessoas que foram escolhidas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o momento da ceia é um momento de proclamação, é um momento em que nós proclamamos para o mundo que Jesus Cristo morreu, que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas é um momento também de proclamação, onde nós participamos, celebramos a ceia do Senhor, até que Ele venha. A nossa esperança é de que um dia estaremos juntos com o nosso Deus, para participarmos com as bodas do Cordeiro, onde Ele tomará juntamente com o seu povo, com o fruto da vide, e para todos sempre nós estaremos com o nosso Senhor.